Boa tarde, povo de Deus, que a graça, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês, amém? Eu só passei aqui para te desejar um fim de tarde e uma noite abençoada por Deus, amém? Um fim de tarde abençoado, uma noite abençoada por Deus, amém? No nome de Jesus, e para deixar aqui para vocês uma experiência a qual eu passei e também para deixar aqui uma pequena reflexão para mim, para a tua vida nessa noite. Que você possa pegar esta palavra, que é a palavra de Deus, guarda ela lá, ó, bem na tábua do seu coração, que eu creio que você vai precisar desta palavra, amém? No nome de Jesus, que se encontra no Salmo 78 e o versículo 19. Olha o que Deus fala para mim, para você nesse fim de tarde. E falaram contra Deus e disseram: poderá Deus, porventura, preparar-nos uma mesa no deserto? Igreja, esses dias eu tive uma experiência ali no hospital da Unicamp, em Campinas, né? Eu nunca tinha ido lá. Aí tive uma experiência, né, de estar ali acompanhando um idoso ali para fazer algumas consultas. E, igreja, quando eu entrei naquele lugar, eu comecei assim, olhar para um lado e para o outro. Eu nunca tinha visto tantas pessoas doentes, tantas pessoas passando ali por situações difíceis, de dor, de tristeza. Porque, igreja, é muito triste, sabe? Às vezes a gente pensa que a gente está passando por problemas assim, difícil, de dor. Mas se a gente parar para pensar um pouco, né, e refletir, e ir naquele lugar, né, eu creio que você vai mudar totalmente o seu pensamento. Você vai mudar totalmente o seu modo de pensar quando você pensar ou imaginar em abrir a sua boca para reclamar, né? Porque, igreja, hoje em dia é muito triste quando você vê, né, pessoas reclamando de tudo, né? Nada tá bom para a pessoa, tudo que Deus manda para nós, as pessoas reclamam. Se Deus manda chuva, reclama. Se manda sol, reclama. Se manda frio, reclama. Sabe, nada tá bom para a humanidade, nada tá bom para o ser humano. E é muito triste, né, quando você vê pessoas perto de você o tempo todo reclamando. Nada tá bom para a pessoa, sabe? E principalmente os jovens são as pessoas que mais reclamam da vida, sabe? Eu falo isso porque eu já trabalhei perto de jovens, né? E toda vez que eles abriam a boca para reclamar, eu falava para eles, né? Vocês vai lá no hospital do câncer, aí vocês vai ver o que é tristeza, o que é dor, o que é angústia, o que é sofrimento. Aí eu falava: jovens, para de reclamar da vida, né? Agradeça somente a Deus. Você está aqui cheio de saúde, você está trabalhando, você está se alimentando. Muitas pessoas que estão no hospital neste momento gostaria de trocar de lugar com você. Então seja mais grato a Deus, né? Igreja, você quer ver eu ficar irritada, eu ficar perto de gente que só reclama da vida? Nada tá bom, né? Nós sabemos, igreja, que nós somos falhos, nós somos pecadores. Mas é uma coisa que Deus não se agrada, é de pessoas que só sabem murmurar, né? A palavra de Deus vai falar aqui no Salmo 78 para nós que aquele povo era para ficar 20 dias no deserto. Mas por causa da murmuração, da reclamação, Deus permitiu que eles ficassem 40 anos no deserto. Tudo que Deus mandava para aquele povo não estava bom. Tudo que Deus enviava, eles viam os milagres caindo do céu. Deus mandava o alimento, Deus mandava a carne ali para eles se alimentar. Deus preparava tudo, igreja, para eles, mas mesmo assim nada estava bom para aquele povo. Ele só abria a boca para reclamar. Assim é a humanidade, assim é o povo, né? Em vez de agradecer, só sabe reclamar. Igreja, eu aprendi uma coisa na minha vida. Eu sempre falo com Deus: Deus, quando eu abrir a minha boca para reclamar,
faça com que eu fique muda, Deus, sabe? Só de eu imaginar no pensamento, sabe? Me perdoa todos os dias, igreja. Quando eu vou dormir, eu peço perdão para Deus no meu falar, no meu modo de agir, no meu modo de pensar, porque nós somos falhos. Só que tem pessoas que já acostumou em ser murmuradores, né? Todos os dias a pessoa acorda murmurando, né? Tudo, nada tá bom. Às vezes a pessoa tem tudo, mas tá ruim, ainda quer mais e mais e mais. Não sabe ser grato a Deus nos pequenos detalhes, né? Nas pequenas coisas que Deus faz na nossa vida, né, igreja? É momento de nós pensar, de nós refletir, sabe? Ali eu comecei a olhar, ali naquele hospital, eu comecei a olhar para um lado e para o outro, ver tanta gente sofrendo, tanta gente ali angustiado, tanta gente fazendo tratamento, e gente de todas as idades, igreja, é de todas as idades. Então ali eu comecei a falar, Deus, me perdoa. Ali eu comecei a falar para Deus, comecei a pedir perdão para Deus. Falei, Deus, me perdoa, eu sei que eu sou falha, eu sei que eu sou pecadora, Senhor, né? Quando eu for abrir minha boca para reclamar ou murmurar, Deus, né, que o Senhor venha me perdoar, que o Senhor venha fechar minha boca, que o Senhor venha fazer com que eu fique muda, mas não permita, Deus, eu ser ingrata, né? Não permita que eu venha reclamar daquilo que o Senhor na minha vida, não daquilo que o Senhor proporciona para mim, mas daquilo que o Senhor na minha vida. E ali eu comecei a agradecer a Deus, né, por eu estar bem, pela minha família ter saúde, porque ali a igreja é criança, é jovem, é idoso, homem, mulher, com tantos e tantos problemas. E eu nem sabia que ali era o hospital que tratava tudo quanto é tipo de doença que você pensar e imaginar. E ali eu comecei, né, a orar, levantar um clamor a Deus, pedir para Deus abençoar aquele lugar, a vida daquelas pessoas, a vida dos médicos, né? Comecei ali a clamar ao Senhor e comecei a falar, Deus, como o Senhor é maravilhoso, sabe? Aí cheguei em casa, chorei demais, né? Porque eu falei, Deus, me perdoa, né? Por eu ser falha, pecadora, o Senhor é muito bom, o Senhor é muito misericordioso. Então, igreja, todas as vezes que eu fui ali naquele lugar, fui 2 vezes, né? Na segunda vez também comecei a orar, pedir para que Deus viesse abençoar aquele povo, para que o Senhor viesse dar força para quem estava fazendo o tratamento e para a família também, né, igreja? Porque comecei a ouvir um testemunho de uma mulher lá, que ela falou que há 18 anos ela frequentava ali aquele lugar, né? Que a filha dela tinha um problema no coração e agora ela estava acompanhando a sogra com problema no olho, né? Com problema de glaucoma. Então ali, igreja, você escuta cada coisa e você começa assim, refletir dentro de você, refletir, né? Meu Deus, né? Pai, tem misericórdia de mim, né? Tem misericórdia de mim, porque quando eu for abrir minha boca, Senhor, fecha, faça com que eu fique muda, mas não deixa eu reclamar não, porque, Senhor, aqui tem tanta gente sofrendo. Eu comecei ali a falar com Deus, Deus, tantas e quantas pessoas nesse lugar aqui sofrendo, Deus. E não sofre só a pessoa, a família também sofre junto, né, igreja? Então, igreja, eu quero deixar para vocês essa reflexão. Antes de vocês abrir a boca para reclamar ou murmurar, saiba que tem gente passando por situação pior do que a sua. Tem gente sofrendo, né? Sofrendo dor pior do que a sua. Então, seja grato a Deus pela vida, pela sua saúde, por você ter 2 braços, ter 2 pernas. Mesmo que você não tenha 2 braços, você não tem 2 pernas, mas você tem 2 olhos, tem a boca, né? Seja grato a Deus, independente do que você esteja passando ou vivendo. Seja grato a Deus, independente da sua dor, independente do seu sofrimento. Seja dependente de Deus, somente de Deus, porque eu tenho certeza que é Deus que é ali que está cuidando daquelas pessoas. Eu tenho certeza que é Deus que está dando força para aquela pessoa e para aquelas famílias suportar cada dor, cada sofrimento. E eu creio que na sua vida não vai ser diferente. Amém? Quando se sentir sozinho, olhe para o alto. Você tem um Deus todo-poderoso que cuida de vocês nos mínimos dos detalhes. E jamais Deus vai soltar a sua mão. Pode você soltar as mãos de Deus, mas Deus, ele jamais vai soltar as suas mãos. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus e fica com essa reflexão. Seja grato a Deus a todo momento da sua